sou a Caroline, sou enfermeira e hoje vamos estudar algumas condições que podem ser considerados como uma situação de urgência ou emergência. O desmaio ou a síncope. A síncope é o termo técnico para desmaio, é a terminologia para isso. Então, o desmaio é a perda de consciência, onde ocorre a diminuição de fluxo de sangue e de oxigênio no cérebro, que pode ser causada por uma doença cardiovascular, por conta da hipoglicemia, que é a diminuição de açúcar na corrente sanguínea, infecção generalizada ou em algum local específico do corpo, hemorragias extensas e intensas, desidratação e outras causas, como cansaço extremo, emoções muito súbitas, nervosismo intenso, dores muito fortes localizadas ou geral, e permanência prolongada em local que seja muito fechado e esteja muito quente. Isso pode acontecer ao ar livre também, quando se trabalha ou se fica muito tempo embaixo do sol, ou quando a umidade do ar está muito baixa também. O tempo fica mais seco e, consequentemente, mais quente. Então, se vocês estiverem em uma situação de desmaio, deve-se deitar a pessoa e elevar os membros inferiores acima da cabeça, como na imagem. Pode ser com auxílio de um banquinho, ou também, se não tiver um local para descansar as pernas, pode estar apoiando em você mesmo. É importante esse posicionamento para mandar fluxo sanguíneo e oxigênio para a parte da cabeça, do crânio, do cérebro. E aí, depois de colocar a vítima dessa forma, se ela estiver inconsciente, é bom avaliar como está a respiração dela, checar o pulso, se conveniente para vocês, se vocês conseguirem. E ao se recuperar do desmaio, ao voltar do desmaio, é importante deixar ela nessa posição por um tempo maior. Não dar nenhum tipo de alimento, nem líquidos para ela, porque ela pode vir a desmaiar novamente, e sempre acionar o serviço de urgência e emergência especializado. A convulsão, crise convulsiva, antigamente era chamada de crise epilética, hoje em dia já não se usa mais esse nome, porque epilepsia é uma doença, e antigamente se achava que só tinha convulsão quem tinha epilepsia. E hoje, depois de muitos estudos, descobrimos que não é exatamente isso que acontece. Então, a convulsão é um distúrbio neurológico que vai se caracterizar pela contratura do músculo involuntariamente, isso de todo o corpo ou parte específica dele. O mais comum é a convulsão do corpo inteiro, chama-se da convulsão clássica. Entre as causas mais prováveis dessa convulsão, pode-se destacar a febre alta, principalmente acima dos 40 graus, independente da idade, mas é mais comum em crianças e idosos, doenças neurológicas, traumas cranianos, quando se tem uma queda e bate com muita força a parte do crânio, da cabeça, traumas cranianos, abuso de substâncias ilícitas, distúrbios metabólicos como a hipoglicemia, onde tem a queda da concentração de açúcar de glicose na corrente sanguínea, insuficiência renal e falta de oxigenação no cérebro por algum motivo. Essas são as causas mais comuns de uma convulsão, mas existem várias crises onde se demora para achar qual foi a causa dela. Em uma crise convulsiva, existem 3 coisas principais que devem ser realizadas: virar a pessoa de lado
proteger a cabeça e chamar ajuda. Esses são os 3 passos principais para atender e para ajudar uma pessoa em crise convulsiva. Então, como na imagem, vocês vão virar a pessoa de lado. Se por conta dela estar se debatendo muito, vocês tiverem dificuldade de deixar o corpo inteiro lateralizado, pode ser apenas a cabeça. Quando a gente coloca a pessoa de lado, a cabeça de lado, a saliva vai escorrer, porque a pessoa está inconsciente, ela não consegue deglutir e engolir essa saliva, e a língua também ela cai de lado. Assim ela não impede a passagem de ar. Quando a cabeça fica para cima, o que acontece? A saliva ela começa a se acumular e a pessoa pode engasgar e pode ir para o pulmão, e a língua também vai para trás, impedindo a passagem de oxigênio. Proteger a cabeça, porque o crânio vai ficar sacudindo, batendo no chão, e lá dentro tem o cérebro solto, então pode ter algum dano. Proteger a cabeça pode ser como na imagem, com uma roupa, com uma mochila, uma bolsa. Se eu não tenho nada em mãos, eu posso sentar no chão, cruzar as minhas pernas e colocar a cabeça em cima das minhas pernas para proteger. E chamar ajuda. É muito importante também afrouxar as vestimentas. Como no caso aqui tem uma pessoa que tem uma gravata, mas pode ser uma blusa que esteja apertada. Então tem que estar afrouxando para não sufocar. Tirar o óculos se ela fizer uso de óculos para não machucar o rosto. Não segurar braços ou pernas, porque ela vai estar se debatendo. E quando a gente segura alguém, o meu osso está fazendo uma barreira. Então vai começar a bater o osso da pessoa que está com convulsão, o meu, com isso pode causar uma fratura em ambas as partes. Em hipótese alguma, eu vou segurar a língua ou colocar algo dentro da boca da pessoa. Quando eu coloco algo dentro da boca, pode aumentar a produção de saliva e ela sufocar. E quando eu seguro a língua com as mãos, quando eu coloco meus dedos dentro da boca dessa pessoa, ela vai prender. E ela vai sair machucada e eu também vou sair machucada. Então, por isso que coloca a cabeça lateral, tá bom? Então, não tem essa necessidade. Isso é algo muito antigo que não se usa mais. Marcar o tempo de duração da convulsão, porque quando o serviço especializado chegar, ele vai perguntar para você. Quem não lembrar, não tem problema. Como o médico sabe que o tratamento de uma pessoa que está tendo convulsão está sendo eficaz? Pela quantidade de vezes que ela está tendo a crise e pela duração. Quando a pessoa voltar de uma crise convulsiva, se a ajuda não tiver chego ainda, é importante não levantá-la rapidamente, permanecer no chão, evitar de dar líquidos e bebidas para ela, porque pode ser que ela tenha uma nova crise convulsiva. E quando ela volta algumas vezes, ela não lembra o que aconteceu. Então, é legal deixá-la um tempinho maior, deitada, pode sentar lá no chão, mas não levantar ela. Existem, sim, algumas pessoas que, durante a crise convulsiva, fazem o xixi, a urina ou as fezes. Isso pode acontecer. É interessante preservar a privacidade dessa pessoa. Então, se possível, se tiver um pano, colocar em cima e depois que passar a crise, aí a gente limpa e fica tudo certo. Então, lembrando, os 3 passos principais: virar de lado, proteger a cabeça e chamar ajuda. Após, então, a convulsão, não dar nenhum tipo de medicamento, manter a vítima deitada, não dar líquido ou comida e aguardar a chegada do serviço especializado. Dor de cabeça ou cefaleia. Cefaleia é o termo técnico para dor de cabeça. Então, qualquer doença pode vir a causar
essa dor de cabeça? Hoje em dia existem mais de 70 coisas que podem estar causando essa dor. Os sintomas dessa doença podem ser mais graves, pode indicar uma coisa a mais, como um AVE, que é o antigo AVC, e um aneurisma. Então, a dor de cabeça é um alerta, às vezes, muitas das vezes, para dizer que tem algo errado acontecendo no corpo, é um sinal de alerta. E existe também a enxaqueca. A enxaqueca, ela é um pouquinho diferente da dor de cabeça, porque ela causa, a dor é tão intensa que ela vai causar náusea e alteração na parte visual. É muito típico da diferença da dor de cabeça e da enxaqueca. A dor de cabeça tem uma duração menor, já a enxaqueca pode durar dias. O procedimento vai ser procurar orientação de um médico, se a dor aumentar rapidamente ou permanecer por muito tempo, não usar medicamentos por conta própria, pois lembra que eu falei que a dor de cabeça ou a cefaleia ou também a enxaqueca, ela pode ser um sinal que há algo acontecendo no corpo. Ela pode ser um sinal de uma doença mais séria. Colocar a pessoa num ambiente tranquilo, com pouca luz, pouco barulho, também ajuda nesse processo. A febre é bastante comum, principalmente em crianças. Então, a febre é uma condição onde a temperatura do corpo fica acima dos 37 graus e meio, podendo chegar a 40, um pouquinho mais. E essa febre, ela é causada por algum tipo de infecção, normalmente, que pode ser por conta de uma infecção bacteriana ou viral. A febre indica que tem algo acontecendo no corpo, que precisa ser investigado. Então, a temperatura do corpo, ela é regulada por uma área do cérebro chamado hipotálamo. E aí, essa temperatura, ela é o resultado do equilíbrio entre a perda do corpo e a produção de calor. Então, o equilíbrio entre a perda e a produção se dá a temperatura. O meu corpo, ele produz constantemente calor, principalmente com a contração e o relaxamento dos músculos, e ele perde também para o meio externo, através da respiração, da transpiração, entre outras coisas. Quando a pessoa está com febre, tem que deixar ela o mais confortável possível e me monitorando essa temperatura, pois a febre muito alta pode causar a crise de convulsão. Dar líquidos leves para a pessoa ingerir, então de preferência água ou um suco natural. Colocar no banho com água morna. Esse morno é mais para fria do que para quente. Se a pessoa tiver com bastante coberta ou roupa de frio, roupa pesada, porque normalmente a febre causa esse frio, tem que tirar para que ela possa estar tendo uma troca de calor com o meio externo e procurar ajuda médica. É importante lembrar que a temperatura precisa ser avaliada com um termômetro. Eu não posso avaliar uma temperatura com a mão, sentindo, colocando a mão na testa. Precisa ser através do termômetro. Hoje em dia, há vários tipos de termômetros diferentes, sendo aprovado pelo Inmetro, pela Anvisa, não tem problema nenhum, tá? Mas aí vocês precisam sempre estar usando um termômetro para estar verificando. Essa temperatura não está baixando, está aumentando, preciso procurar um médico, ir ao hospital. A trombose, ela ocorre quando há uma formação de coágulo sanguíneo dentro de um vaso. Pode ser de uma veia, de uma artéria ou de um capilar. E aí esse coágulo, ele vai impedir a passagem e o fluxo normal de sangue nesse vaso.
Então, o que é um coágulo sanguíneo? É a transformação do sangue de forma líquida, da forma que conhecemos, em sólida. E a trombose é a terceira causa mais comum de doença cardiovascular. É uma doença muito importante que causa várias vítimas ao longo dos anos. Existem vários fatores de risco para se ter a trombose. Os mais conhecidos são pessoas acima de 70 anos. Acima dos 40 já tem uma probabilidade maior. Passou dos 70, aumenta ainda mais. O tabagismo, por conta das substâncias que contém no cigarro, ela pode estar fazendo essa transformação no coágulo. Quimioterapia, doenças renais e anticoncepcionais, via oral ou injetáveis, ou também a reposição hormonal na mulher ou no homem. É que ela é um pouquinho mais comum nas mulheres por conta da menopausa. Todos esses fatores, eles podem estar mexendo com o sangue. Então, mexendo com o sangue, ele pode estar causando o coágulo. Os sinais e sintomas, então, são inchaços ou edema, varizes. O local vai ficar de um vermelho intenso para roxo, cianose, e muita dor no local. A trombose, ela pode acometer membros superiores, como braço, mão, e membros inferiores, como pernas e pé. O mais comum são as pernas, mas ainda assim existem outros lugares, como na imagem o braço. Vai ficar muito inchado, arroxeado e com muita dor nesse local, impedindo a movimentação do corpo. É muito comum também ir para o pulmão, entre outras partes do corpo. Existe trombose intestinal. Então, a trombose é uma doença que precisa ter uma intervenção e vocês precisam ficar atentos aos sinais e sintomas que vai trazendo.